Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos. Comemoramos no início desse mês de fevereiro 12 anos do Anatomia do Poder. Hoje eu entrevistarei um queridíssimo amigo, um dos grandes economistas do Brasil, foi secretário da Fazenda do Estado do Amazonas, foi vice-governador do Estado do Amazonas e, de rigor, está saindo um livro em que escrevemos juntos. A minha parte é muito pequena, porque todos os dados econômicos foram levantados pelo Samuel, que é o economista, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse momento difícil por que passa o país. Principalmente se analisarmos os últimos 40 anos de evolução econômica do país, e as dificuldades que estamos encontrando para continuarmos como país emergente e, ultimamente, até caindo no ranking. Chegamos até, num determinado momento, na época do presidente Fernando Henrique, o último, em que ainda estávamos em grau de investimento internacional. E hoje caímos num grau de especulação, e um grau de especulação 2 graus abaixo do de investimento, o que representa que o Brasil está empatinando. E é sobre isso que vamos conversar com esse economista que eu admiro muito. Somos amigos há 40 anos e sempre as nossas conversas sobre o Brasil, eu aprendo muito com ele. Discutimos, temos ideias comuns e, por essa razão, o livro tem participação dos dois, mas é fundamentalmente todos os dados, a maneira de perceber dele. E vamos falar com Samuel Aná. E já começo, Samuel. Fale sobre o seu livro, porque estamos aí com o país patinando nesses últimos 30 anos. É triste. Eu diria que é muito triste. E aí eu acho que até foi o nosso querido Roberto Campos que certa feita falou: o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. E nós, mais uma vez, estamos com medo. Eu estava levantando hoje, doutor Ivo, rapidinho, em 2 minutos, o agrobusiness brasileiro representa hoje quase 30% do PIB, 50% das exportações, 150% do saldo comercial brasileiro, 30% dos empregos, 40% do complexo soja, 50% de açúcar, produção mundial, 20% da produção mundial de café, 30% da produção de milho mundial, 80% da produção mundial de suco de laranja, 25%, 25% da carne bovina e 30% da carne de frango. Olha, esse é o tamanho do Brasil, né? Essa produção de alimento. Como é que nós podemos ter uma população de 2,5% da população mundial? Nós temos 60% da população brasileira recebendo menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Isso dá R$ 1.412, $280 mês. 32% entre 1 e 3 salários mínimos. Ou seja, 92% da população brasileira tem rendimento inferior a $850 mês. E pior, nós temos hoje aproximadamente 22, 24% da população brasileira não tem renda nenhuma, renda zero. Renda zero de trabalho. E tem 30 e poucos por cento dos jovens entre 15 e 24 anos que não estudam nem trabalham, o chamado neném.
Aí vem o lado global. Com todo esse global. Crescia, Juscelino, 8,06% do PIB ao ano. No, já de 64 até 88, 6,05. 6,05. Pós-Constituição, até hoje, até 2023, a média 89. Para 2023, cresceu 2,11. Cresceu um terço do que crescia antes. Cresceu um terço. E o que aconteceu com a carga tributária? A carga tributária até 88 era 23, 22,5%. Hoje é 33,7%. Então, nós crescemos. Vai crescer um terço do que nós crescíamos. E com 50% a mais de carga tributária, tem alguma coisa errada. Foi isso que nós fomos buscar. Eu só lembro no livro anterior. E aí, onde fomos buscar com mais detalhes agora? Primeira farra, o gigantismo do Estado brasileiro. Começou com a criação de municípios. 35% a mais de municípios pós-Constituição. 1.400 novos municípios que não se sustentam até hoje. Depende do fundo FPE e o FPM. Depende do ICMS e FPM. Depende disso. É uma vergonha. Aí vamos ver os custos da máquina pública. A máquina pública é vergonhoso a constatação. Em 2001, praticamente o último ano do Fernando Henrique, um ano antes. Até 2015, praticamente o último ano da Dilma, o Brasil saiu de gasto da máquina pública de 14% do PIB para 19% do PIB. Significa 606 bilhões a mais por ano. Para quê? Não foi para serviço. Professor ganha mal, policial ganha mal, saúde ganha mal, os serviços são horrorosos. Para onde foi? E assim vai. Aí você vai mais à frente. Funcionário público. Funcionário público. Nós estamos gastando hoje 12,8% do PIB com o servidor público. A média da OCDE, 37 países, dá 9,8%. Dá 9,8%. Isso significa 3% a mais do PIB. Nós estamos gastando em relação às 37 economias do OCDE. A OCDE. O que significa 320, 350 bilhões de reais a mais por ano. Agora, pasme, o número de servidores. No último ano do Fernando Henrique, para 2018, cresceu 35%. 35%. A população brasileira, nesse período, não cresceu 19%, cresceu 18,8%. Cresceu mais servidor do que a população. Agora, mais ainda, o gigantismo, mais embaixo. O custo do funcionário público federal hoje, em média, é R$ 240 mil por ano. Eu vou repetir porque é muito alto. R$ 240 mil ano. O custo do funcionário estadual é um terço. É um terço. E o custo do funcionário municipal é metade do estadual. É metade do custo estadual.
E em termos de PIB, o custo do funcionário federal é 11 vezes o PIB per capita brasileiro. Então, o gigantismo foi formado entre 2001 e 2015 e ficou, não teve como mexer. Isso leva àquela velha expressão de que se fala sempre, os direitos adquiridos, os direitos adquiridos estão sobrepujando o direito dos nascidos. Quem nascer vai nascer prejudicado. Quem vier nascer no Brasil. Esse é o gigantismo. O segundo mal, eu vou te chamar tragédia brasileira em três atos. Primeiro, Samuel, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar no segundo bloco a vamos lá. falar sobre esses dados que são impactantes. Impacto e tristeza. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa, conversando agora com o meu amigo e querido economista e um dos maiores estudiosos sobre a realidade brasileira no campo econômico, que é Samuel Renan. Como eu faço em todos os livros, eu ofereço, em todos os programas, ofereço um livro. Esse livro que é do Conselho Superior de Direito da FEComércio, quando nós comemoramos 30 anos de contribuição à modificação de muitos dos maiores institutos pós-Constituição de 1988, quando, enfim, procuramos dar um perfil adequado à Constituição, vindo do Legislativo e não do Poder Judiciário. E estarei mandando amanhã para o meu querido amigo esse livro. E só para dar uma continuidade, assim que foi promulgada a Constituição, eu escrevi alguns artigos, principalmente na Folha de São Paulo, em que eu dizia e no Estado de São Paulo, que a federação não ia caber no PIB. E nós iríamos correr um risco, se as autoridades não percebessem, de termos uma federação muito maior do que o PIB. Já em 1988, eu colocava a ideia em debates na Ordem dos Advogados para uma nova Constituição, para uma nova Constituinte, discutindo com o ministro Pertence, num painel aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito, e com Carlos Verso, um economista já falecido, e Barbosa Sobrinho, presidente da São Paulo Brasileira de Imprensa, que a carga tributária brasileira ela dependia da carga burocrática. Quanto maior fosse o peso da burocracia no Brasil, maior seria a carga. E o que nós vimos é exatamente o que Samuel Arnaz está mostrando nos dados, e eu dizia isso já em 82, que nós corríamos o risco, com tentativa de aumentar o peso da administração pública. E eu que participei de bancas de doutoramento, de magistratura para juízes estaduais e federais, 3 delas, percebia que muitas vezes o candidato que ia, e nas entrevistas que fazíamos antes de fazer as questões no oral, estavam muito mais preocupados em ter segurança de estarem certos e queriam receber um subsídio, um vencimento elevado, do que propriamente em que a sua vocação vai ser que prestavam um concurso para delegado, para juiz, para membro do Ministério Público, para defensor público, e o que representava que não era a vocação que estava levando, mas era a busca de uma segurança. Isso me impressiona, porque agora os dados são assustadores. O próprio número de ministérios, fomos de 23 para 38 no último ano, e os gastos saindo de um déficit primário de 51 bilhões para um superávit de 51 bilhões em 2022, para um déficit de 231 bilhões em 2023, tudo isso preocupa. Esta é a razão da importância do livro em que o Samuel levantou todos esses dados.
em que a minha contribuição foi uma contribuição pequena, mas que, como era exatamente o que vinha defendendo, resolvemos assinar juntos o livro. E, a partir daí, ele vai continuar a assustar-nos com os novos dados. Vamos lá, doutor Ibe, devo fazer só um complemento do tamanho da máquina. Poucas pessoas dão conta de que nós temos mais de 70 mil pessoas que têm mandatos eleitivos, entre presidente e vice-presidente, governadores e vice, Congresso, comércio, prefeito, 5.700, vice-prefeito e mais secretário de prefeito e secretário dos governos, chega a 750 mil pessoas, primeiro escalão e assessores. É uma população. 750, ou seja, 72 mil tem mandato. E 750 mil pessoas é o tamanho da máquina do primeiro escalão com assessores. Só. Esse é o tamanho que nós temos que sustentar, que estão consumindo 19, 20% do PIB. É a máquina pública, né? Olha, veja lá, o Poder Judiciário tem grande responsabilidade. Bem saiu recente na Folha Estadão que o Poder Judiciário no Brasil está consumindo 1,61% do PIB. Já a média dos gastos da OCDE, 37 países, outra vez, custa 0,37% do PIB. Essa diferença dá 130 bilhões ano. Os números são sempre monstruosos. A máquina funcionário público, a mais do que a OCDE, dá 130 bilhões, mais 130 judiciário. Então, o nosso número, pasme, nós temos menos juízes do que a maioria dos países da OCDE. Capita, por índice de 100 mil habitantes, nós temos menos juízes. Então, significa que nós estamos cheios de quê? Na privilégios, privilégio. O custo do funcionário é alto, então privilégio para toda hora. E aí vai vários. E tinha uma pessoa, não me lembro agora, disse uma vez que a pessoa, para ceder um pedacinho de sua vantagem pessoal, prefere correr o risco da sua destruição total, mas não pede. Total inocente. É o nosso caso que nós estamos vivendo. Então, nós temos, primeiro ato da tragédia, a máquina pública. Segundo ato da tragédia, o governo brincou com os gastos tributários, que nada mais são do que recursos fiscais via sistema tributário. Hoje dá quase 5% do PIB. São 500, 600 bilhões por ano de gasto tributário. E, na minha opinião, não sou advogado, mas lei da Constituição, não encontro nenhum artigo na Constituição que autorize dar incentivos fiscais para setores econômicos e que não corrigir desigualdades regionais ou sociais. Não ocorreu. E mais a corrupção. Ninguém mais fala em corrupção. Em 2020, 2021, todo mundo falava, a imprensa era direto. Em 2022, acabou a corrupção sem um ato. Sem um ato de governo, sem um inquérito, sem nada. Isso, segundo a Fiesp, segundo a CNI, em 2014, 2018, depois, isso representa 2 e pouco por cento do PIB, que é mais de 250 bilhões. Então, sou pego 300 bilhões a mais da máquina pública em relação ao CDE. Gasto tributário, vamos dizer metade, de 500 para 250. Então, seria mais 200, seria 550. Corrupção, vamos dizer que metade, mais 100 e pouco. Então, nós teríamos 700 bilhões ano para ir buscar. Não é reforma tributária que resolve. A reforma tributária existe qualquer aumento de receita. Ninguém fala
aumento de custo, eficiência, combate à corrupção, isso não se fala. Então, infelizmente, já pensou se nós tivéssemos com esse metade desse valor que pode ser poupado, 500, 400, 500 bilhões, por ano, nós poderíamos dobrar o SUS, 125 bilhões ano, 100 bilhões ano para a educação em tempo integral. Teria mais ou menos uns 100 bilhões entre infraestrutura, e saneamento, mais segurança. Então, o problema seria outro, tem dinheiro. Eu vou resumir um quadrinho. Educação, gastamos 5,5% do PIB ano passado. Saúde, 3,7%. Dados oficiais do Ministério da Fazenda, 3,7%. Gastamos segurança, 2,1%. Segurança pública. Então dá 8,7%, 10,7%, 10,8% e 0,3%, não, 2% de saneamento. Dá 11%, 11,5%. Só que o funcionário público gastamos 12,8%. Educação, saúde, segurança e saneamento dá menos do que funcionário público. Ou seja, a atividade meio tomou conta, acabou a atividade fim. Então, já privilégios tomaram conta. Eu vou dizer como é que eu prefiro chamar, doutor. Isso é a reedição das capitanias hereditárias de 1530. Só que agora moderna. Século XXI. Os donatários têm todos os privilégios. E nós outros, classe C, D e E, são os antigos vassalos, 90 e pouco por cento da população. E nós estamos dominados. E vou concluir com duas coisas. Eu sou economista, sou engenheiro, sou autodidata. E em relação à reforma tributária, tenho certeza que vamos ter aumento e não vamos ter melhora. Vamos ter talvez a maior alíquota do consumo do mundo. Não dá para aplaudir. Eu estou preocupado. Cheguei à minha velhice e ouvia o que meu pai dizia: meu filho, estude muito. O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país das oportunidades. Só que ele esqueceu de falar o que o Roberto Campos falou antes: oportunidades perdidas. Meu caro Samuel, muito obrigado por participar do nosso programa. Os telespectadores, vocês perceberam que os dados realmente são impactantes. E é isso que vai se mostrar nesse livro que está sendo lançado por ele. Que Brasil é esse? Que país é esse? Qual é o país que nós esperamos? Mas é um livro que também, no final, há uma esperança de que, tendo consciência disso, nós possamos mudar o país no futuro, fazendo com que nós, todos os brasileiros, inclusive as próprias autoridades, auxiliem a dar um país com melhores condições a progredir no futuro. Agradeço muito a presença, meu caríssimo amigo Samuel Ranan, e espero a todos os meus telespectadores no próximo domingo.